Café. Obrigado. Você quer mais alguma coisa? Não, tá de boa. Obrigado. Tá. Quanto tempo você tem? Pra eu te explicar, a gente precisa começar do começo. Em Gênesis capítulo 1, verso de número 1, é quando Deus ele cria as coisas. Gênesis capítulo 1, verso de número 1 até o 3 fala: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando a gente olha pro mito de criação, o mito de criação ele mostra como Deus cria em Gênesis capítulo 1 até o capítulo 2, numa linguagem muito poética escrita por Moisés depois. Mas o objetivo aqui é que Deus ele ressalta um fundamento essencial da criação. Fala que Deus ele criou céu e terra. A palavra aqui, ela talvez se perde, porque no verso 7 vai falar que Deus ele cria o céu de novo. Em português não faz sentido, mas em inglês faz muito. Quando a gente fala céu, em inglês você vai falar sky. Quando você fala que você vai para o céu, no sentido de que você vai para o mundo espiritual, você não vai usar a palavra sky, você vai usar a palavra heaven. No português, o céu espiritual e o céu físico têm a mesma palavra. No inglês, não. E é exatamente essa diferença do verso de número 1. Quando fala que Deus criou céus e terra, a palavra aqui para céus, ela não é sky, ela é heaven. Deus está fazendo uma divisão de matéria e de espírito. E quando ele faz essa divisão, ele se depara com o verso de número 2, que fala que o Espírito de Deus estava sobre a face das águas, e havia trevas sobre a face do abismo. E esse é um dos detalhes mais legais da Bíblia. Trevas não são criadas em nenhum momento no texto de Gênesis. O que acontece é que, na verdade, ela é uma reação. Ela é uma reação do mundo sem Deus. Quando o homem ele é criado, ele vai seguir esse mesmo padrão. Eu já vou chegar lá. Quando Deus ele cria a terra, fala que a terra era sem forma e... Vazia. Exato. Vazia, e se ela é vazia, quer dizer que ela não está cheia. E a resposta para algo vazio é que quando Deus olha para o abismo, ele vê trevas. Então quer dizer que trevas é proporcional para algo vazio? Sim. E qual é a resposta de Deus para algo vazio? Verso de número 3, que haja luz e houve luz. E aí vem o verso de número 4, e meu irmão, aqui o negócio começa a ficar bom. Ele vai trazer um elemento que ele não traz antes no texto. Ele vai trazer o elemento da bondade. Verso de número 4, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E a partir desse momento que ele fala bom, você vai perceber, depois lendo, que toda vez que Deus cria algo, aquilo é bom. Mas até ele colocar luz, aquilo ali não era bom. Quando ele cria a terra e separa céus e terra, ele não fala que aquilo é bom. Ele fala que aquilo é bom quando ele preenche. Aqui Deus está definindo quem ele é também dentro da estrutura da criação. Deus está colocando a sua identidade. Então a gente aprende que tudo que é vazio é ruim, porque não tem Deus, e que Deus, através da sua luz, define quem ele é e a sua identidade. E essa parte da identidade ela é fundamental. Gênesis capítulo 2, verso número 7, vai falar: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida. Peraí. E o homem se tornou um ser vivente. Isso aqui é muito bom. Porque no restante dos versos, você vai perceber que Deus ele dá comandos. Então, e disse Deus, e ele vai falando, né? Deus vai usando a sua palavra. Mas durante todo esse processo de usar a sua palavra, no verso número 7 fala: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E a palavra aqui, ela dá uma intenção de trabalho manual. Ela dá uma intenção de uma ação. Só que fala que Deus formou o homem do pó da terra. Tá, pensa nisso comigo. Se você vai usar a terra e formar algo da terra, para mexer na terra você precisa fazer o quê? Abaixar. Só que você está entendendo que o Criador dos céus e terra, aquele que, de acordo com a palavra, senta num trono acima de todas as coisas, ele está se curvando. É a primeira vez que o Deus Criador, que com a sua palavra cria tudo, ele se curva. E ele se curva para usar as mãos para criar algo. Isso aqui dá uma ideia que depois vai ser visitado em Isaías e em outros textos, de que Deus é esse oleiro. Romanos vai falar disso também, de que Deus é esse ser poderoso, mas que escolhe tratar a gente com as mãos, com carinho, com cuidado, que nos molda, que nos forma. E ele forma o homem. Só que vai falar no verso de número 7 que ele criou o homem do pó da terra. A gente viu no capítulo anterior, no capítulo 1, o que acontece quando você cria algo da terra? Por definição, sem forma e vazio. E se é vazio, quer dizer que o homem que é criado do pó da terra, ele também vai ser vazio. E a resposta de Deus para algo vazio é encher. Então no verso de número 7 fala o quê? Soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Faz a gente estar vivo
é estar cheio. Cheio do quê? De Deus. Quando eu falei que a luz representava essa identidade, quando Deus separa luz e trevas, Deus ele define quem ele é. Se a gente está cheio agora de Deus, então nós fazemos parte de Deus. Nós estamos em perfeita comunhão. É esse estado que é o estado original de criação. Um estado de perfeição. Um estado onde nós estamos em perfeita comunhão com Deus. E essa ideia, que depois vai voltar no texto, é a ideia que já é apresentada. Nós estamos cheios de Deus. Nós estamos vivendo ali numa perfeita harmonia, sem pecado, na identidade que Deus nos criou. E aqui é importante que façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É o verso 26 do capítulo 1. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus cria o homem em sua imagem e semelhança, preenchido com a sua identidade, em perfeita comunhão. Esse é o status da criação. O último detalhe da criação é que Gênesis no capítulo 2, verso número 15 fala: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, antes mesmo da queda, o homem já era designado ao trabalho. Então existia um perfeito estado, um estado de comunhão com Deus, onde não havia pecado, onde não havia sofrimento nem dor, e nesse lugar de perfeição, Deus coloca o homem com propósito. Existe um propósito para a criação, e esse propósito é multiplicar e guardar aquele jardim. Aquele jardim, a terra, ela é confiada ao homem, e ela é confiada ao homem para ele fazer bom uso dela, multiplicar, e por isso que a mulher logo em seguida é criada. Existe uma comunhão perfeita de Adão e Eva com Deus, até por isso que logo em seguida Deus ele vai descer para encontrar eles. Só que quando Deus desce para encontrar, eles não estão mais no estado original, porque algo muito importante acontece. Adão e Eva, eles pecam. E eles pecam caindo numa armadilha de algo que a serpente fala. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso de número 5, a serpente fala o seguinte para eles: porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A pegadinha aqui é, se no capítulo 1 Deus já fala, criaremos eles imagem e semelhança, a serpente está prometendo para eles algo que eles já tinham. E é basicamente assim que o diabo funciona. Ele promete pra gente coisas que Deus já deu. Então quando a gente vai em busca de sexo, ele está prometendo algo que na verdade a gente já teria num casamento perfeito. Quando ele promete riquezas, ele está tentando ganhar a gente com algo material, sendo que a promessa de Deus são sim uma vida abundante de riquezas num mundo futuro de glória. É exatamente essa tensão que o diabo sempre faz. O diabo é um mentiroso de categoria maior, porque ele tenta sempre esconder a mentira dele com um pouquinho de verdade. Maquiando essas afirmações. É exatamente como o diabo ele tenta Jesus no deserto. Quando você vai ler em Mateus, ou até mesmo no confronto em João, você vai ver que o diabo chega e fala: não, você não quer pão? Não, se joga daqui que os anjos vão pegar. Sim, os anjos poderiam pegar Jesus, mas é exatamente nessa tensão onde eu quero que você tente a Deus, eu quero que você provoque a Deus, eu quero que você ofenda a Deus. O objetivo do diabo, quando ele tenta pegar a gente, quando a serpente tenta enganar Adão e Eva, é porque o diabo não tem uma obsessão com a gente. Ele quer ofender a única pessoa que importa para ele magoar: Deus. Então quando ele ganha um espaço no nosso coração, ele não está tentando te machucar. A gente não é o centro do mundo. Na verdade, a gente é uma forma de tentar atacar aquele que nos ama mais do que tudo, que nos criou imagem e semelhança, que nos escolheu preencher com a sua identidade. Nosso Pai. E aqui tem um ponto importante, porque logo depois, Deus ele desce para visitar eles. Então fala, verso de número 7, então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, como de costume, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E aqui tem um ponto importante: o pecado não muda quem Deus é, o pecado muda quem nós somos diante de Deus. Deus, ele é imutável, ele é perfeito e ele é soberano, e ele permanece no seu trono. O que acontece no exemplo da criação é que quando Adão e Eva pecam, não é Deus que sai correndo deles, ou não é Deus que faz um doce, é eles que fogem de Deus. Porque as relações entre Deus e o homem são quebradas. Tem duas coisas que a gente precisa separar. Aqui a gente está falando da queda do pecado, mas a gente também tem que trazer o elemento da transgressão. Pecado é catar, é errar o alvo. E transgressão é pechar. Faz parte da nossa natureza de quebrar contratos. Isso aqui é importante porque eu já vou chegar nesse ponto do contrato. A palavra catar, ela vai aparecer em Juízes.
quando tem um grupo de pessoas arremessando, é como se fosse um estilingue. Eles arremessam sem errar o alvo. E essa palavra catar é usada lá, sem errar o alvo. Então, se tem um alvo, a gente tem que pensar qual é esse alvo. Você sabe qual é o alvo? A gente foi criado imagem e semelhança de quem? De Deus. Então, toda vez que eu erro o alvo de ser como Deus, eu cometo Pecado. Exato. Então, pecar não é um conjunto de regras que Deus criou. Pecar é fugir daquilo que Deus definiu que ele é, daquilo que acontece em Gênesis 1. Eu sou luz, e luz é separado de trevas, e eu tenho essa escolha diante de mim. Eu quero agir debaixo da luz, ou eu quero agir debaixo das trevas. E essa tensão é o convite que a serpente faz. Não, não, não. Você pode ser luz andando debaixo das trevas, porque o fruto é o conhecimento do bem e do mal. Só que o engano é para ser como Deus, você precisa saber do bem e do mal. E essa é a mentira. Não, não. Para ser como Deus, você precisa andar no bem. E quando Adão e Eva caem na armadilha e eles cometem pecado, o pecado aqui é desobediência. Eles fogem de Deus. E Deus é soberano. E Deus é justo. E Deus, ele cumpre os acordos que ele faz. E essa é a tensão maravilhosa da salvação. Deus, ele por justiça deveria condenar o homem e a mulher. Porque pecado é catar, transgressão é pechar, é descumprir aquilo que a gente falou que a gente ia fazer. E o acordo, ele é quebrado. E se esse acordo ele é quebrado, nós somos alvos da justiça e da ira de Deus. Só que Deus, ao invés de nos punir com justiça, ele faz uma segunda coisa. Se a gente for olhar para Romanos e entender essa natureza da justiça, a gente vai ter Romanos no capítulo 3, 23, que fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O que quer dizer destituídos? A gente foi desabilitado de estar na presença de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. E se Deus é santo, ele não consegue conviver com o pecado. E aqui é importantíssimo entender essa nuance. Se você estiver num quarto escuro e você liga a luz, o que acontece com as trevas? Somem. Elas somem porque a luz deu uma bronca nelas? Porque a luz chegou e bateu nelas? Não, porque a luz não convive com as trevas. Porque a luz aniquila as trevas. Se você entra na presença de um Deus santo com pecado, o que acontece com você? Somem. Exato. Então, é que Deus não pode conviver com esse pecado porque ele é santo. Então ele não vai anular sua santidade e ele precisa cumprir sua justiça. Então Deus, ao invés de aniquilar Adão e Eva, eles são exilados, eles são convidados para fora do jardim. Só que quando eles são chamados para fora do jardim, tem algo muito importante que acontece, que é uma pergunta. No verso de número 9, chamou, porém, o Senhor Deus o homem, ele perguntou, onde estás? Peraí, Deus está perguntando onde é que o homem está? Deus é onisciente, sim ou não? Sim. Então ele sabia fisicamente onde o homem estava? Sim. Então por que ele pergunta isso? Você vai me entender melhor usando um exemplo fácil, vai. Você já perdeu seu celular? Já. Quando você perde seu celular, você já começa a apalpar os bolsos e você pergunta, cadê meu celular? Você espera uma resposta dessa pergunta? Não. Porque ela não é uma pergunta, é uma reação. Deus, pela primeira vez na criação, está vendo que o coração do homem não está mais no mesmo lugar que o coração de Deus. Ele está reagindo a uma separação que não foi ele que criou. Ele está reagindo a uma ruptura que não foi ele que causou. E a reação dessa ruptura faz com que ele perceba o que está acontecendo, que ele já sabia em sua onisciência, e ele tome uma ação, a ação de convidar Adão e Eva para saírem do jardim. E é importante entender que esse convite a sair do jardim não é uma punição. Muito pelo contrário. É a forma que Deus ele acha de estabelecer seu plano perfeito. Porque Romanos capítulo 6 vai falar que o salário do pecado é a morte. O que nos era devido a partir do momento que nós pecamos é morte. Mas Nick, eu não pequei, foram eles que pecaram. Pecou. Porque tem um outro conceito que ele é introduzido, que é a iniquidade. Nós não estamos apenas cometendo pecados, nós não estamos apenas fazendo catar. Nós estamos em Avon. Avon não é a revista, Avon é a palavra usada para iniquidade, que é esse estado pecador. Você já cuidou de uma criança na sua vida? Já. Criança mente? Mente. Criança rouba? Rouba? Ela é invejosa? Sim. Alguém ensinou isso pra ela? Não. Se ninguém ensinou ela a pecar, porque ela peca? Porque a semente do pecado está nela. Porque ela já nasce pecadora, ela já nasce com essa predisposição ao pecado. Para ela não nascer com essa predisposição, na verdade ela precisaria nascer de novo. Então quando a gente chega em Gênesis capítulo 3, tem uma punição. E essa punição, ela é muito importante. Versículo 14 fala o seguinte: disse, pois, o Senhor Deus à serpente, por fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Verso número 15, Deus vai falar o que acontece com o homem e com a mulher. E porém inimizade entre ti e a mulher, tá falando da serpente, entre a tua descendência e o seu descendente.
este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez. Em dor darás à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ao homem disse: porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei não comesse. Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Percebe que isso aqui é muito importante. O propósito original era multiplicar e cultivar, era guardar, era gerar vida e produzir. E esse propósito não é tirado. Na verdade, esse propósito ele vem com uma penalidade: sofrimento. Então a mulher ela vai dar vida, mas para dar vida agora ela tem que sofrer. O propósito se mantém, mas para cumprir o propósito existe dor. Não é mais algo natural, é algo sofrido. O que é anexado aqui não é que você vai viver 100% diferente, mas o pecado vai te dar dor. E essa é uma ideia muito importante na palavra. O pecado, ele destrói você. O pecado te humilha. O pecado, ele te coloca numa posição onde você se comporta igual um animal. As suas tentações, os seus instintos, elas dominam você. O pecado, ele fica à porta e ele vai tomando e consumindo você. E parte disso acontece também com o homem. O homem não deixa de trabalhar e de lavrar. Mas agora para lavrar, ele tem que comer. Parte do ponto é, Deus também tira essa imortalidade deles, porque eles não comem mais da árvore da vida. Então para você continuar sobrevivendo, você vai ter que ter filho. Então multiplicar não é propósito, é sobrevivência que envolve dor. Para você não tá mais cultivando porque é propósito, agora você tem que cultivar para comer. Então de novo, eu trabalho para sobreviver, e para sobreviver me gera dor. Essa subsistência não é mais existência plena. Você não está mais vivo, você está existindo. Exatamente como fala Gênesis capítulo 2, verso 7. O homem é criado e ele está existindo. Mas para viver ele recebe fôlego. Quando ele peca, ele perde fôlego. E agora que não vive, ele só existe. E a promessa final, ela está escondida no 15. Fala: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça. Existe uma promessa aqui de isso aqui vai ser resolvido. E a partir desse momento, Deus inicia o plano de resolução. E ele inicia o plano de resolução com um detalhe, antes da gente poder passar para a próxima parte. Fala o seguinte, verso 20. Chamou o homem a sua mulher de Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Verso 21. E fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Aqui, Deus, ele pega a criação e ele cobre a nudez do homem. E ele cobre a nudez do homem com o quê? Com o sangue de um animal. E aqui é onde começa o rito de para que os pecados fossem expiados, o salário tem que ser pago. Qual é o salário do pecado? A morte. Então, para pagar o pecado, algo tem que morrer. Sangue tem que escorrer. E é exatamente esse sangue que nos cobre da nossa nudez e dos pecados. O que Deus constrói aqui é um símbolo imperfeito para aquilo que ia ser perfeito. É um paliativo. Para aplacar a ira e para pagar o salário, e eles iam sacrificar um animal. Mas aquele sacrifício não poderia fazê-los nascer de novo, porque ainda viria o que era perfeito. E aí é onde a gente chega na parte mais importante da história. E tem uma parte que eu gosto muito, que é João capítulo 3, verso número 16. Ela fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É aí que Jesus entra, o sacrifício perfeito que cobre todos os pecados. Cobre os pecados com o quê? Sangue. Hebreus no capítulo 9, ele vai atestar isso, que a ideia que ela está presente, vai falar, Hebreus 9, 22, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. No verso 13 e 14 vai falar, se a aspersão do sangue de bodes e touros, das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A ideia aqui é, Deus em sua justiça precisava cumprir o pagamento, morte. Como ele não condena o homem, e pela condenação do homem toda a criação é condenada, Deus ele precisa remir. E você pode perceber que ao longo da história, Deus ele tenta fazer acordos com nós que somos transgressores. Ele faz uma aliança com Noé,
aliança que ela é quebrada. Ele vai fazer uma aliança com outros pais e essas alianças constantemente vão sendo quebradas, até o ponto que ele decide fazer uma aliança com a única pessoa que não quebraria, com ele mesmo. E Deus faz uma aliança consigo. E ele entrega seu filho, e aí que entra a beleza da Trindade, porque o Filho também é o Pai, o Espírito, e eles estão em perfeita unidade, assim como nós estávamos em perfeita unidade no começo, e Deus ele se entrega. Deus se faz carne para ele pagar uma dívida para ele mesmo, que nós nunca poderíamos pagar. Nick, mas por que ele só não perdoa a dívida? Porque esse é o conceito de justiça de Deus. Deus ele não manobra a sua própria lei. Deus ele não descumpre seus próprios acordos. Deus ele é tão santo, assim como ele também é tão justo. E em sua justiça e na sua misericórdia, ele cumpre o acordo consigo mesmo para nos salvar. E é pelo sacrifício de Jesus que a gente obtém salvação. Só que essa ideia, ela é uma ideia que ela está presente na Bíblia o tempo inteiro. Jesus é o sacrifício perfeito. Mas para ser sacrifício perfeito, é importante a gente entrar em alguns pontos. Jesus nunca pecou. Ele era perfeito. E quem vai falar isso é 1 Pedro capítulo 2, verso de número 21 e 22. Vai falar, para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando vós o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Na tradição, o cordeiro que ia ser morto pelo sacrifício, ele precisava ser um cordeiro sem manchas. E essa ideia de um cordeiro sem mancha é que era algo que não tivesse sido contaminado por essa mancha do pecado. E quem é o cordeiro perfeito? Jesus, aquele que nunca cometeu pecado e aquele que suportou todas as tentações. E essa é uma ideia que às vezes passa batido na leitura da Bíblia. Jesus, ele é tentado pelo diabo. Jesus ele passa por todas as tentações de uma pessoa comum. Deus não vem numa forma soberana aqui, Deus se faz carne. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele foi o sacrifício perfeito porque Deus não veio numa forma divina tentar salvar a gente. Deus arregaçou as mangas, veio até aqui e viveu como um homem. E vivendo como um homem por 30 anos, ele viveu uma vida perfeita, onde na sua boca não se encontrou engano e no seu corpo não se encontrou pecado nenhum, sendo assim o Cordeiro perfeito e sendo também aquele que poderia pagar o preço que ninguém mais pôde pagar, o salário do pecado. Só que é aqui que é tão importante a gente se debruçar nisso. Você está entendendo que aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que separa luz e trevas, o mais poderoso de todos, que em uma única vez se debruçou para mexer no barro, por esse mesmo barro agora ele passa pela humilhação maior. Esse é o escândalo da graça de Deus. Nós não fizemos nada para ser salvos, nós não merecíamos ser salvos, mas mesmo assim a luz dele brilha sobre nós e a sua misericórdia nos alcança. E por causa da sua misericórdia, nós somos perdoados. E é tão escandaloso porque Deus, que é esse ser perfeito, não só se submete a ser um menino numa manjedoura. Você entende que o Criador do cosmos, ele agora está chorando e precisando que alguém limpe o seu bumbum, porque ele é um bebê, chorando de fome, chorando de frio, chorando de medo. E enquanto ele está nessa posição, é a posição mais vulnerável do mundo. Os magos, eles percebem, lendo as estrelas, vêm até ele, os anjos aparecem anunciando. A primeira coisa que acontece na história de Jesus marcado é que aquela criança, ela é perseguida. Jesus, ele é perseguido por Herodes. Tentam matar o Filho de Deus. A história de Jesus começa com o Filho do Homem tendo que fugir. E aqui é muito poderoso porque ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei das batalhas. E ele foge. Ele foge porque ele precisa sobreviver. Ele se coloca na mesma posição do primeiro Adão. Mesmo que ele seja a vida perfeita, ele se coloca nessa mesma posição tão degradante. E ele passa por aquilo que é a condenação do pecado. Dor e sofrimento. Mas como é que ele pode ter dor e sofrimento se ele nunca pecou? Aquele que é nascido de mulher, ele nasce e vive uma vida perfeita. E nessa vida perfeita de Jesus, eu vou ter vários símbolos proféticos. Até a saída mesmo para o Egito é engraçada, porque o pai de Jesus é José. O avô de Jesus seria Jacó. E se você for ler Gênesis, você vai ter um Jacó, que tem um filho José, que vai para o Egito para salvar a sua família. E aí acontece isso de novo na história de Jesus. José pega Jesus e vai para o Egito, porque da sua descendência a sua família seria salva.
É igual Jonas, que passa 3 dias na barriga do peixe, quando Jesus é morto, ele passa 3 dias debaixo da pedra. É assim como Deuteronômio, onde a serpente de bronze ela é colocada no lugar alto, e a palavra vai falar depois que todos aqueles que olharem para o Filho de Deus vão ser curados, assim como aqueles que estavam doentes e envenenados foram curados. A Bíblia ela pega todos esses símbolos imperfeitos e ela conclui eles naquilo que é perfeito. Jesus. E Jesus é o sacrifício perfeito por todos os nossos pecados. É Deus se sacrificando por um preço que nós criamos e pagando para que nós pudéssemos ter vida. Só que esse sacrifício de Jesus, ele faz algo muito poderoso. Ele restaura as coisas. E ele restaura as coisas para o seu estado perfeito. E aqui é onde entra o quarto ponto da nossa história. Mas como eu posso ser salvo? Eu estava esperando fazer essa pergunta. Quando a gente vai olhar a palavra, Romanos 10 vai falar que todo aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração vai ser salvo. E o que acontece na prática está dentro de umas histórias que é a história de Nicodemos, que é alguém que chega até Jesus e pergunta: como posso eu nascer de novo? E essa é uma das peças centrais da salvação. Quando a gente recebe Jesus no nosso coração, a gente não está fazendo só uma oração de uma boa vibe. A palavra fala que acontece algo do Espírito. Você nasce de novo. E quando você nasce de novo, você não é consertado. Deus ele não te remenda, ele te refaz. E ele te refaz para aquele seu estado original. Você nasce para poder receber o Espírito em você. E esse Espírito te conduzir na vida de Jesus. É assim como João, no capítulo 3, verso número 9, vai falar: aquele que é nascido do Espírito não peca habitualmente. Como pode pecar habitualmente sendo nascido do Espírito? Existe uma inversão. Eu não sou mais alguém em pecado que às vezes tem um vislumbre de querer algo bom. Você agora é uma pessoa que vive essa vida do Espírito e que peca ocasionalmente. Mas se eu nasci de novo, por que eu continuo pecando? Perfeito. E aqui eu preciso explicar 3 coisas, que é um processo que acontece conosco. Imagina que você é um ser criado de corpo físico, carnal, alma, sua mente, suas emoções e seu espírito. A parte sobrenatural, que antes estava morta e agora em Jesus, está viva. E cada uma dessas 3 partes, elas passam por um processo. Para a gente entender bem, é entender que quando a gente recebe Jesus, nós somos justificados. O sangue do Cordeiro nos justifica. Quando o Pai olha para nós, ele não está mais vendo aquele pecador. Quem que o Pai está vendo? Jesus? Exatamente. Por isso que quando ele olha para nós, Efésios no capítulo 1 vai falar que nós fomos adotados por Jesus. Porque quando nós recebemos Jesus e Jesus começa a morar dentro de nós, quando o Pai olha para nós, ele não vê mais um pecador, ele vê o seu próprio Filho. E nós somos adotados na família de Deus pelo sacrifício de Cristo. Então, quando Deus olha para nós, ele nos vê justificados. O sangue do Cordeiro nos cobre agora, nós somos vestidos de justiça. E justamente por esse sacrifício perfeito, nós voltamos a fazer parte da família de Deus. E isso aqui é importante. Ser salvo não é pelo que eu faço. Ser salvo não é por um conjunto de obras que eu realizei. Salvação não é um mérito meu. Salvação vem pela graça e pela misericórdia de Deus, mediante o sacrifício de Jesus. Então, uma pessoa que faz boas obras ou que faz coisas boas, mas não tem Jesus, ela pode ser salva? Não. Não, ela não tem como ser salva. Ela não tem como ser salva porque ela não tem o sangue do Cordeiro. O quão bom eu sou, o quão mal eu sou, não é o fator determinante da minha salvação. Mas, quando eu sou salvo, inicia-se um processo em mim. Da mesma forma que meu espírito é justificado pelo sacrifício de Jesus, a minha alma, minha mente, está passando por Romanos no capítulo 12, verso número 2. Nós estamos passando por metanoia. A nossa mente está sendo renovada. Eu preciso ler esse verso para você. Quando a gente vai olhar para Romanos, ele vai nos dar um material do que acontece no processo de salvação. Se você abrir em Romanos 12, 2, vai falar: e não vos conformeis com este mundo. Qual é um dos sinais de uma pessoa que está salva? Assim como 1 João 3 diz, e Romanos 2, essa inconformidade. Eu duvido que depois que você recebe Jesus no seu coração, você consegue pecar gostoso, porque você começa a ser convencido pelo Espírito. E o Espírito começa a obra da santificação em você. A palavra vai falar: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partir do momento que eu sou salvo em Jesus, o Espírito Santo começa a operar em mim a vida de Jesus. E eu começo a ser moldado na estatura do varão perfeito. Meu processo agora é um processo de santificação. E quanto tempo esse processo vai durar? Sua vida toda. Você vai passar o resto da sua vida buscando ser parecido com Jesus. Essa é uma jornada que não vai se encerrar, por causa da terceira parte. E a terceira parte é que você está num corpo, preso nele.
E esse corpo, ele continua cheio de pecado. É por isso que a Bíblia ela destaca tanto esse conflito. E aqui é importante entender o que o pecado também faz com a gente. Quando a gente peca, o pecado ele quebra os 4 relacionamentos que a gente tem. O primeiro relacionamento é o nosso com nós mesmos. Ele nos quebra como imagem de Deus. Nós olhamos para o espelho e nós não vemos mais Deus perfeito, nós olhamos no espelho e nós vemos todo esse pecado. É por isso que a gente vai ter tanta gente enchendo a cara de cirurgia e o corpo de cirurgia, porque você não consegue olhar no espelho e aceitar quem você é. Você vive em conflito consigo. Eu não sei se você já passou por isso, mas você já discutiu com seus divertidamente? Muito. Sabe quando você fala, eu quero tal coisa, mas você não faz aquilo ali. E parece que você é meio maluco, porque aquilo que você quer você não faz, e aquilo que você não quer você faz. Mas Paulo também fala isso. Ele falou, o bem que eu quero, isso eu não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. Existe um conflito interno, porque o pecado ele quebra essa relação que eu tenho comigo. O pecado também quebra a relação que eu tenho com as pessoas. Então, a gente é traidor, transgressor, nós confundimos as coisas, nós tratamos mal as pessoas, nós queremos fazer bem para elas, nós não fazemos, porque essa relação entre nós e as pessoas é quebrada. O pecado ele quebra a relação de nós com a criação. Romanos 8 vai falar que a criação ela guarda pela manifestação dos filhos de Deus, ela geme. A criação ela não é mais um lugar perfeito, porque ela também foi condenada conosco dentro do nosso pecado. E por último, o pecado quebra o nosso relacionamento com Deus. E justamente por isso, eu ainda estou preso nesse corpo de carne. Esse corpo de carne vai continuar batalhando contra mim. É uma guerra contra o espírito e a carne puxando. E nós estamos no meio. E é por isso que a nossa mente tem que ser santificada. É por isso que a gente jejua. É por isso que a gente ora. É por isso que a gente lê a palavra. Para que esse processo ele aconteça em nós. E nós nos pareçamos mais com Jesus do que com o nosso velho homem. É por isso que a palavra vai falar de você matar o velho homem. Quando você nasce de novo, o velho homem precisa ficar sendo mortificado, é matar a minha carne, é negar, é carregar a minha cruz. O convite de Jesus é o convite de pega a sua cruz e me segue. Negue a si mesmo. A ação de eu andar com Jesus é negar a si mesmo. E aqui tem algo tão profundo para quebrar umas mentiras. Não sei se você já ouviu alguém falar, mas eu nasci assim. Sim, você nasceu pecador. E quando você recebe Jesus, você deixa de ser da maneira que você nasceu. Porque o nascimento que você teve no físico é um nascimento sujeito ao pecado, mas quando você nasce do Espírito, você abandona o pecado. Então sim, tudo que você sente, tudo que você quer e tudo que você pensa estão sujeitos ao pecado, até você receber Jesus, quando seus pensamentos, ações, atitudes e até mesmo a visão de mundo começa a ser purificada. É isso que João fala sobre o pecado. É a concupiscência dos olhos, o que eu vejo eu quero, a concupiscência da carne, aquilo que eu sinto, eu quero. E a soberba da vida. Aquilo que eu penso e as minhas próprias ideologias é aquilo que eu quero. E o convite da palavra é negue tudo isso e siga a Jesus. Porque tudo isso pertence às trevas. De novo, é a mesma colisão do começo. Eu quero andar nas trevas ou eu quero andar na luz. Mas por esforço próprio, você não vai conseguir ser luz. É por isso que o Jesus vem, você recebe o seu Espírito, e o Espírito Santo opera em você o caminho de Jesus e te faz mais parecido com Jesus nesse processo de santificação. Agora, o processo é imediato, sim ou não? Não. Então ele vai demandar tempo, e às vezes a gente só não dá tempo para que as coisas aconteçam. É por isso que eu sou convidado nesse processo a viver essa vida restaurada. E essa vida restaurada, ela me manda em missão. Quando eu começo a passar, Deus ele não me convida para uma sessão de terapia onde eu fico só me consertando. Lá no começo, Gênesis 2, Deus coloca o homem do seu lado para nomear os animais. Então ele vai dando nome para os animais. E essa ação ela não é feita nem na parte do homem, nem na parte de Deus sozinho. É feito os dois juntos. Deus traz o animal e Adão nomeia. Essa dinâmica ela é muito profunda porque ela mostra a natureza de Deus. Deus não envia Adão para ir dando nome para os animais. E Deus nem faz isso sozinho. Deus convida Adão a participar. Parece que Deus tem prazer em trabalhar com seus filhos. Então, quando Deus inicia a redenção, ele nos convida a fazer parte dessa obra de redenção. Porque parte da redenção e do ministério de Jesus, que é esse ministério de restauração, é colocar as coisas no seu design perfeito. Antes, o homem trabalhava para sobreviver e subsistir. Agora, debaixo da nova aliança, do sacrifício de Jesus, uma aliança inquebrável, porque é Deus com ele mesmo, o homem não trabalha para sobreviver. O homem trabalha para glorificar a Deus, como Colossenses fala. Tudo que eu faço é para Deus, eu faço com Ele, para Ele. E essa nova visão faz com que eu não seja alguém perseguindo dinheiro, mas seja alguém construindo o reino de Deus. E essa ideia é a ideia principal.
Deus é um rei que volta para estabelecer o seu reino. E esse reino não é um reino físico, como muitos pensavam na época de Jesus. Ele é a manifestação do céu na terra. Eu estou vivendo de volta o jardim enquanto eu ainda estou nesse mundo. Eu sou tipo Daniel. Eu estou preso na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Paulo vai trazer uma linguagem legal para isso. Você é um estrangeiro. É como se quando você nascesse de novo, você mudasse o documento. Você nasceu no Brasil, certo? Certo. Então você tem um CPF, certo? Sim. Seu passaporte é o quê? Brasileiro? Agora, se você nascesse num outro país, você teria um passaporte brasileiro? Não. Se você nasce no céu, seu passaporte é da onde? Do céu. Então, quando você nasce de novo, é como se Deus ele não só trocasse nossa identidade, mas ele também trocasse nossa documentação. E com a documentação vem uma missão e uma cultura. O reino dos céus, ele é um lugar que ainda não, mas já sim. Eu sei que parece confuso. Eu tô vivendo algo que ainda vai ser completo na segunda vinda de Cristo, o que leva a gente para a parte final. E você, mesmo tendo esse corpo pecador, a promessa é que esse corpo vai ser glorificado. Um dia nós estaremos no céu com o Senhor e nós receberemos um novo corpo de glória, onde ele não é mais refém do pecado e de todas essas coisas. Ele vai ser um corpo perfeito. Assim como Jesus era perfeito, a gente também vai receber esse corpo perfeito e toda essa dor, que é por enquanto, ela vai ser completamente sanada. E a gente vai ter uma vida perfeita. Tá fazendo sentido? Sim, mas como é que tudo isso acaba? Tá, beleza. Quando a gente fala de tudo isso acabar, a gente precisa olhar qual é a promessa que a gente está vivendo. E a promessa que está contida na palavra é que Cristo Jesus é a esperança da glória. Esperança de uma vida vindoura. É por isso que tem uma palavra que você já deve ter ouvido algum crente falar, que é Maranata, que é esse desejo de que o Senhor venha, esse desejo de que chegue esse momento, esse clamor de que o Senhor volte, essa expectativa de que Jesus volte uma segunda vez como ele prometeu. Quando Jesus vai ascender os céus em Atos, ele faz uma dinâmica muito interessante. Ele olha para os discípulos e ele fala o seguinte, Atos no capítulo 1, no verso de número 7. Não vos importa saber o tempo ou a época que o Pai determinou para o seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serei minhas testemunhas, tanto de Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois que lhes disse isso, vendo eles, foi elevado às alturas a uma nuvem, e o recebeu encobrindo seus olhos, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles, se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. Eu estava lá no Monte das Oliveiras, que é onde Jesus vai voltar, e foi lá que ele subiu, ele ascendeu aos céus desse lugar. E ele ascende aos céus com essa promessa de que ele voltaria da mesma forma que ele subiu. Enquanto a gente está esperando a promessa que viria poder. E essa é a ordenança de Jesus. Jesus ele termina o mandato dele, falando para a gente esperar quando ele voltaria. Mateus 28, que é a grande comissão, ela dá o contexto dessa missão. A gente continua pregando o evangelho, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando as pessoas a guardar aquilo que foi ensinado. Nós continuamos sendo esse reino de luz no meio das trevas. E esse reino vai se expandindo. E esse reino vai se expandindo até a volta do Messias. E a palavra também fala que as trevas, elas vão aumentar, que muitos vão abandonar o primeiro amor. A igreja, ela é uma resistência a essas trevas. É uma dinâmica onde a gente continua batalhando contra as trevas até que vem aquilo que é perfeito. Só que isso é muito legal. Porque o céu não é um lugar para onde nós vamos. O céu ele vem até nós, assim como ele veio na primeira vez. A Nova Jerusalém, ela vai estar em Apocalipse, e é importante ler esse texto. Apocalipse, capítulo 21, do 1 até o 4 vai falar: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4.
Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Pois já as primeiras coisas são passadas. A promessa é que, da mesma forma que Deus, em Gênesis 1, ele cria céus e terra. Esses céus e terra, eles vão ser refeitos. Assim como Deus, ele não conserta você. Você nasce de novo. É refeito. Céus e terra serão refeitos. Refeitos não porque você vai para um lugar, mas é porque a ideia é que a Nova Jerusalém, essa terra prometida, é uma cidade que desce do céu. Jesus não vem sozinho. Jesus vem e traz o céu de maneira plena para a terra. E é muito louco, porque da mesma forma que o sacrifício do bode era uma figura imperfeita para aquilo que é perfeito, que vem o sacrifício, quando Jesus vem, ele traz uma parte do céu, para que depois o céu venha plenamente. E quando o céu vem plenamente, a promessa que existe é: a cidade de Jerusalém desce. E agora Jesus fala: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles. Exatamente como foi criado. Da mesma forma que Deus ele descia na viração do dia para estar conosco. Agora esse tabernáculo está no nosso meio. E a promessa é que Deus volta a habitar no nosso meio. E eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E sabe aquilo que o pecado fez? A dor, a sobrevivência? A promessa é que isso também vai ser resolvido. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, porque o salário foi completamente pago do pecado. Nem pranto, nem clamor, nem sofrimento, pois já as primeiras coisas são passadas. Nós vivemos na expectativa disso. É por isso que o reino ele já existe, mas ainda não. Ele tem partes. Nós somos essa manifestação do reino, esperando pela plenitude do reino. Jesus ele nos perdoou e nos remiu. E a gente vai continuar anunciando essa boa notícia, sabendo que ele vai voltar de novo. Quando ele voltar de novo, tudo vai ser feito perfeito. Deus nos criou em forma perfeita. Ele criou o jardim em perfeição, em perfeita comunhão. O homem pecou. E por pecar, ele foi destituído da glória de Deus e ele foi separado de Deus. Não porque Deus mudou, mas porque nós mudamos. Para resolver um problema que nós não conseguíamos resolver, Jesus veio e morreu, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele reivindica e compra todos os escravos do mundo, que eram escravos do pecado, agora são filhos de Deus. E isso habilita a gente a viver uma nova vida, uma vida pura, em santidade, uma vida de missão, seguindo a direção do Espírito e manifestando esse reino, aguardando para que o reino venha, que é a parte final, onde ruas de ouro vão estar brilhando, onde nós estaremos num lugar perfeito, a promessa de que o nosso Senhor ele vai voltar. E essa é a nossa esperança, a esperança da glória. Quando esse corpo de carne vai ser glorificado e a gente vai receber um corpo de glória perfeito. E a gente vai viver aquilo que a gente nasceu para viver. E essa é a beleza do Evangelho. Eu já vivo uma vida agora com Jesus e Jesus restaura todas as coisas, mas eu estou esperando para ter o privilégio que eu ainda não tenho. Eu consigo ouvir ao meu Senhor porque Ele fala comigo, eu consigo sentir o seu toque, mas tem um privilégio que eu não tenho. O privilégio de ver o Cordeiro de Deus descendo dos céus, sentado no seu trono. E esse é o privilégio que todos aqueles que estiverem na Nova Jerusalém vão ver. Porque a palavra fala que a gente vai sentar ao redor do trono, a gente vai contemplar, e a gente vai se unir ao cântico da criação e dos anjos cantando: Santo, Santo, Santo. É aquele que veio, aquele que vem e aquele que há de vir. Passado, presente, futuro, se unindo para a criação. E esse é o plano de salvação. Esse é um vídeo que eu prometi há tanto tempo, eu queria fazer de uma forma diferente. Poder contar a história mais importante da humanidade. Da onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente vai. Só que eu falei, cara, vamos fazer aqui de uma maneira diferente. Da forma que eu contaria para alguém que não é cristão. E eu literalmente fiz isso sem nenhum roteiro. O time de vídeo tá aqui de prova, eu usei só alguma cola dos versículos e uma bíblia. Porque eu acho que essa é a história que todos nós deveríamos estar prontos para contar. Eu não acho que eu contei ela da única forma que dá para contar. Tem tantos detalhes, tantas coisas que eu queria incluir, mas eu não queria que o vídeo passasse de 1 hora ou fosse muito longo, e a gente fez o melhor esforço para tentar dividir cada parte próximo de 10 minutos. Algumas ficaram mais longas, a gente vai cortar isso na edição. Mas acho que isso aqui é uma boa demonstração do que é a verdade que todos deveriam ouvir. Eu espero que esse vídeo seja uma ferramenta para você ser inspirado a construir talvez a sua melhor forma de contar essa história. Tem outros caminhos, mas esse é o caminho que eu mais gosto de seguir, que junta de Gênesis a Apocalipse.
a história da nossa criação com Jesus. Dá para colocar Noé no meio, dá para mostrar por que Deus ele cria, ele escolhe um homem que é Abraão, depois faz uma família, e dessa família ele faz um povo, e desse povo ele faz uma nação, e essa nação é um símbolo da Nova Jerusalém. Cara, a Bíblia é tão inesgotável, e eu acho que teria tantas formas de poder contar isso aqui. Mas o mais importante é que a gente continue fazendo o que Atos capítulo 4, verso de número 20 nos ensina. Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Que a nossa voz nunca esteja em silêncio, que a verdade continue sendo anunciada aos quatro cantos do mundo, até que todos creiam. E a gente tem o prazer de ver o nosso Senhor descendo do céu. Comenta aqui embaixo, foi um prazer. Manda esse vídeo para alguém que talvez nunca entendeu a Bíblia e por que Jesus veio. E se você adicionaria alguma coisa, também comenta. Acho que isso aqui é uma boa oportunidade de a gente continuar crescendo e construindo. E tá paga a promessa do vídeo que eu prometi há mais de um ano, e agora eu fiz ele da maneira que eu achei que seria mais legal fazer. Deus te abençoe, tenha um bom 2026.